Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian e no vídeo de hoje vou comentar com vocês a respeito das minhas leituras de março. Mas antes de começar a falar sobre as leituras, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no História Ruvian. E aproveitem para me seguir nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o História Ruvian. E especialmente no Instagram, que agora eu criei um destaque lá com as minhas leituras de 2024. E que eu aproveito para poder compartilhar com vocês a respeito dos livros que eu estou lendo no momento. Já vou começar esse vídeo com um pouquinho de polêmica, porque eu vou falar de Belo Mundo, Onde Você Está, de Sally Rooney, que eu peguei esse livro pela Companhia das Letras, através do NetGalley. E, gente, foi um livro que eu abandonei porque eu simplesmente achei chato. Eu sei que tem muita gente que talvez não vai concordar comigo, porque gosta da autora, porque gosta do livro, mas esse daqui foi um livro que realmente não funcionou pra mim. Eu comecei a ler ele em fevereiro, na época do carnaval, aí só no finalzinho de março que eu decidi realmente abandonar a leitura, porque eu vi que não tá fluindo, abandonei em 13, 14%, porque realmente foi uma leitura que foi se tornando maçante, que não tava me prendendo, que eu tava lendo, que, meu Deus, lia, não desenvolvia. Esse daqui é um livro, pelo que eu vi, até onde vi, que não é um livro que tem um plot central, um acontecimento, só são os personagens vivendo a vida como ela é, trocas de e-mail com várias reflexões muito cult, psicodélicas, com palavras, enfim. Não foi um livro que funcionou pra mim, não é o tipo de livro que normalmente eu leio, que eu gosto. Tentei, mas não funcionou, achei chato, me deu sono, me deu preguiça. Enfim, você pode gostar do livro, tá tudo bem você gostar, é que realmente só não funcionou pra mim, não foi dessa vez. Em seguida nós temos A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, que, gente, pensa num livro gostosinho, maravilhoso. Ai, gente, eu simplesmente amei ler esse livro. Eu li ele por influência da Laura, do Nostalgia Cinza. E que acerto de recomendação, que aqui nesse livro a gente vai conhecer a Mika, que ela é uma bruxa. E ela faz parte da Sociedade Super Secreta de Bruxas. Que basicamente, nessa sociedade, as bruxas se encontram de tempos em tempos, porque elas, para poder compartilhar as novidades da vida. Porque nesse universo as bruxas vivem solitárias, elas não podem contar para ninguém sobre seus segredos, que elas são umas bruxas. E também tem a questão de que acredita-se que se muitas bruxas ficarem reunidas em um só lugar, no mesmo ambiente, a magia vai ter problemas, vai sair do controle e elas vão acabar se expondo. Então todas elas vivem uma vida muito solitária, inclusive a Mika. A Mika, para poder tentar tornar essa vida menos solitária, ela faz uns videozinhos nas redes sociais, TikTok da vida, fingindo, entre aspas, para que o pessoal ache que ela tá fingindo, mas na verdade ela faz feitiçaria e tudo mais. E a partir desses vídeos que ela produz, como se fosse uma brincadeirinha, mas que acaba cativando o público, ela recebe um chamado inusitado para poder trabalhar na casa de lugar nenhum, para ser a tutora de 3 jovens bruxas órfãs que precisam realmente de alguém que ajude elas a controlar a magia. E é a partir daí que a nossa história vai desenvolver, da Mika aceitando esse pedido de trabalho. Vão ter muitas confusões, questões envolvendo magia. É realmente um livro muito gostoso, leve de ler, tem pitadas de romance, também confusão. Uma questão aí do plotzinho, eu acabei prevendo que isso poderia acontecer, imaginei, e será que isso pode acontecer? De fato, minha previsão estava certa, mas não diminui em nada como esse livro foi tão gostoso e divertido para eu poder ler. Realmente foi uma grata surpresa. E eu amei demais essa recomendação da Laura, então fica aqui essa recomendação para vocês, porque é um livro muito leve, gostosinho, muito divertido. Quem me conhece sabe que eu não sou assim a maior fã de livros de ficção científica, de sci-fi, que eu não tenho esse costume de ler livros nesse estilo, nesse gênero literário, mas preciso falar com vocês sobre A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, de Beck Chambers, que, gente, que livro incrível, simplesmente sensacional, que aqui a gente vai acompanhar a vida dos habitantes da nave Andarilha, o livro começa quando a Rosemary, uma nova tripulante, está chegando nessa nave. Tem um pessoal que está animado com a chegada de uma nova recruta, enquanto isso tem outros que ficam um pouco receosos. E a gente realmente vai acompanhar o dia a dia do pessoal na nave, dos problemas que eles têm que enfrentar, questões intergalácticas, possíveis ameaças de guerra, enfim, tem muitas questões. E eu simplesmente amei esse livro, porque apesar de ter a questão do sci-fi, do espaço, das questões intergalácticas, das relações entre os alienígenas, de possíveis ladrões de carga, de muita emoção desse universo, questão da sci-fi, da ação, da questão da tecnologia, de outros seres, planetas, criaturas, também tem um lado muito humano, muito tocante, muito lindo aqui.
da questão que vai girar em torno da personalidade dos personagens, as relações entre eles. É um livro realmente muito, muito bonito. Não só bonito pelo conteúdo em si, porque pensa numa história muito envolvente, mas também como uma edição linda. Esse livro foi publicado pela Dark Side. Eu lembro que eu cheguei a mostrar aqui algum unboxing no canal que, gente, sério, é lindo demais esse livro. A Dark Side sempre arrasa nas edições, é a coisa mais lindinha. Provavelmente não vai estar dando pra ver direito na câmera, mas tem uns brilhinhos aqui na capa que você pega olho nu. É simplesmente lindo. E a história também é linda, é uma história muito linda, tocante, emocionante. Eu realmente não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro. Então fica aqui meu apelo, minha recomendação para mais pessoas lerem esse livro. Mesmo que você não seja fã de sci-fi, de ficção científica, vale a pena dar uma chance, porque é realmente um livro sensacional e divino. E se não me falha a memória, acho que esse é o meu primeiro livro 5 estrelas e favoritado do ano de 2024. Então realmente mais um motivo para vocês irem ler, porque realmente é muito, muito, muito bom. Uma história muito linda, personagens incríveis, é realmente muito imersivo esse ambiente, tanto a questão psicológica da personalidade dos personagens, mas também com as características físicas dos alienígenas. É realmente um mundo, um universo muito imersivo. Vamos falar agora de Kingdom of the Feared, o terceiro livro da série Kingdom of the Wicked, que inclusive a Dark Side vai publicar recentemente aqui no Brasil o terceiro volume desse livro, que é escrito pela Kerry Maniscalco. Eu lembro que eu fiz a resenha do primeiro livro aqui no canal, Kingdom of the Wicked. Se eu não me engano, tem resenha, ou eu falei do segundo livro aqui em algum vídeo de leituras do mês. E agora nós chegamos para o terceiro livro, que é a conclusão dessa série. E eu vou dizer que eu fiquei com um sentimento meio agridoce, porque aqui nesse livro a autora realmente mudou muita coisa. O segundo livro acabou com um final bombástico. Quem leu sabe, eu não vou estar expondo, porque senão vai estragar a experiência de que não leu nada. E também porque envolve spoilerzinhos do que tem nessa história. Mas o segundo livro teve um final bombástico e a gente vai lidar com as consequências desse final bombástico aqui no terceiro livro. E por isso a autora ela fez muitas mudanças. Eu senti que tudo que ela estava construindo até então, ela mudou, reconfigurou, começou tudo do zero. E eu sinto que se ela tivesse tido mais tempo para poder fazer isso, teria ficado melhor o desenvolvimento desse terceiro livro, que eu senti que ficou um ritmo muito acelerado, muita coisa aconteceu muito rápido. Aí ao final eu senti que não teve tanto impacto que deveria ter, que depois tudo foi solucionado muito facilmente. Então eu acho que talvez a autora, se ela tivesse colocado alguns acontecimentos da metade desse livro no segundo, tivesse focado o segundo numa revelação bombástica e um pouco no início do que foi trabalhado aqui no início desse primeiro livro, e ter deixado esse daqui mais com conflitos, com questões mais bombásticas, talvez teria sido melhor, que eu senti que teve muita questão da falta de ritmo, de muita coisa acontecer de uma vez só. Aí depois o final fica um final meio sem muita emoção, muito facilmente resolvido, que a autora ela mudou muita coisa desde que ela começou a fazer essa trilogia. É realmente como se fosse um livro novo, do zero, muita coisa mudou. Então não sei se foi a melhor estratégia da forma que a autora construiu e desenvolveu dessa forma. Não sei se foi melhor, se foi uma estratégia assim tão boa que ela utilizou. Mas apesar desse sentimento agridoce que eu senti um pouco aqui com esse livro, no geral eu fiquei feliz de ter lido essa trilogia. Eu gostei bastante e recomendo. Só acho que pecou um pouco no desenvolvimento de como ela organizou a questão do conteúdo do segundo e terceiro livro. Acho que dava para poder ter organizado melhor, de forma que ficassem ritmos bacanas em todos os livros. E eu vi muita gente criticando esse livro aqui, pelo menos na gringa, porque aqui nós temos muitas cenas hots, mais 18, e muita gente reclamando que não achava que isso combinava com o conteúdo do livro, porque pelo que eu andei vendo, lendo algumas críticas, esse livro nos Estados Unidos, na gringa, aí foi vendido como se fosse um livro Young Adult, mas pra mim sempre esteve na cara que era um livro New Adult, mais adulto, que então pra mim isso não me incomodou essas cenas assim, mais 18, mas eu vi que muita gente na gringa não gostou tanto, mas eu entendo que isso possa ter uma relação com a forma que o livro foi vendido. Então se eles venderam o livro de uma forma X, quando eles vão receber Y, pode causar esse certo estranhamento, mas pra mim não foi algo que me incomodou, não achei ruim nesse sentido. Vamos falar do queridinho do momento, que é a Noiva, da Ali Hazelwood. Inclusive estou pensando em fazer um vídeo com motivos para ler Noiva, porque realmente foi um livro que me fez surtar. Eu lembro que eu acabei, fiquei assim, gente, não, meu Deus, como assim eu acabei esse livro
eu preciso ler mais, eu quero ler mais. Quando eu acabei, eu mandei mensagem pra conversar com meu namorado, com minha mãe, com as minhas amigas. Eu só queria poder conversar com as pessoas a respeito desse livro. E admito que a sensação que esse livro me causou foi o que me motivou a querer voltar com o canal, que eu já tava com vontade, mas depois que eu terminei de ler esse livro, falei, não, agora é oficial, eu quero voltar com a Editora Ruvian. Eu quero poder estar aqui com vocês falando sobre os livros que eu gostei, desses surtos que eu tenho com os livros, porque é o lugar que eu quero até pra poder compartilhar as leituras com as pessoas. E aqui eu sinto que falando com a câmera é a melhor forma que eu consigo me expressar, é a plataforma em que eu me sinto mais confortável. Enfim, vamos voltar para o foco da história do livro. Aqui em Noiva nós vamos conhecer a Misery Lark, que ela é uma vampira, e ela basicamente recebe a notícia que ela vai ter um casamento arranjado. E como se isso não fosse ruim o suficiente, o noivo dela é um lobisomem, o Lowe, o alfa lá do bando dele, do pack dele, e basicamente vampiros e lobisomens são inimigos mortais. Então o fato da Misery estar indo se casar com o lobisomem, todo esse casamento arranjado, é 1000 vezes pior. Enfim, é um livro que realmente me fez surtar a cada página, de você tentar entender do porquê a Misery tá lá, e também qual foi esse interesse do Lowe em procurar ela para poder se casar, porque um lobisomem, um alfa, o líder de seu bando, vai procurar realmente uma vampira para poder querer se juntar. Então você vai ficando intrigado nessas questões políticas que existem entre vampiros, humanos e lobisomens, porque na sociedade também temos humanos. São várias questões, tensões políticas entre essas três espécies. E aqui a gente vê como a autora Ali, ela construiu realmente essa questão características dos vampiros, como eles são, os lobisomens, dos poderes. Algumas coisas têm relação com quem já conhece da cultura pop, do que já escreveram de lobisomens, vampiros, etc. Mas aqui a autora também tomou a liberdade para escrever da forma que ela acharia, colocar algumas características novas. Realmente foi um livro que eu amei demais. Ele sabe como escrever um livro bom, como conquista as pessoas. E esse daqui, gente, me aguardem, porque eu ainda vou falar de Noiva mais vezes aqui no canal. Para finalizar a lista das leituras de março, nós temos Anatomia, uma história de amor, que basicamente que nesse livro ele se passa na Escócia e nós vamos conhecer a Lady Hazel. A Hazel, ela é uma filha que vem de uma família rica, mas o sonho dela é poder o quê? Fazer medicina, se tornar cirurgiã. Porém, considerando a época em que ela vive, basicamente isso é um sonho para além da realidade, uma coisa realmente impossível de se acontecer, porque ela nem deveria saber ler. Além disso, a maior ambição dela deveria ser o quê? Encontrar um marido rico. Afinal de contas, ela é uma filha mulher, então o título, posses e dinheiro da família vai ficar com o irmãozinho mais novo dela e não com ela. Então aqui a gente vê esse embate da mãe da Hazel falando, ai filha, você tem que casar, você tem que arranjar um marido. E a Hazel tentando estudar sobre medicina, anatomia, querendo se tornar cirurgiã. E no meio de tudo isso também tem uma questão muito estranha de doenças, pessoas sendo raptadas na Escócia. Então realmente é um livro que vai trabalhar um pouco essa questão do mistério, do suspense. Um pouco da premissa desse livro me lembrou muito ao Jack Stripador, Rastro de Sangues, que foi publicado pela Darkside, da Kerry Maniscalco. E os livros têm algumas questões similares, como duas jovens querendo ir contra a época e trabalhar com medicina, sendo que era algo que não se pensava para uma mulher naquela época, naqueles tempos. Mas são dois livros bem diferentes. Só essa premissa que é mais ou menos a mesma. Um ponto negativo aqui desse livro que eu diria que eu senti que o final foi muito corrido e ficou com peças em abertas. Talvez vá ter uma continuação ou não, mas eu achei que o final poderia ter sido desenvolvido melhor, porque realmente ficou uma coisa muito corrida. Enfim, gente, assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado de acompanhar as minhas leituras desse mês de março. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, todo mundo que gosta de ler, que quer uma dicasinha de livro. E espero que vocês possam ter gostado desse tipo de conteúdo. E me contem aqui se vocês conhecem algum desses livros que eu li, se vocês têm vontade de ler. Me contem aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!